Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais este episódio do podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E no podcast de hoje vamos dar continuidade à série de podcasts que falam sobre as virtudes, essa potência humana, essa força excelente do ser humano que todos nós temos, basta aprender a ver. Para isso, vamos conversar com a professora Érica Calvelage, da Nova Acrópole de São Paulo. Olá, Érica, seja mais uma vez muito bem-vinda. Olá, Pedro. Muito obrigada. Bem, a virtude que escolhemos para nos dedicar a falar hoje é a virtude da fidelidade. Muitas vezes associamos a fidelidade a elementos externos, a fidelidade do cachorro pelo seu dono, a fidelidade afetiva, mas essa virtude nos traz mais reflexões, ou seja, reflexões mais profundas do que apenas essa fidelidade externa, mas que talvez uma fidelidade à nossa própria caminhada humana. Então, Érica, para começarmos esse nosso podcast, gostaria que você nos falasse das primeiras impressões que podemos ter sobre a fidelidade e como a filosofia para viver, como a filosofia da tradição filosófica nos apresenta esse tema da fidelidade. Sempre bom quando nós vamos buscar conceituar alguma ideia, ainda mais uma virtude, uma força moral que nós temos dentro, buscar um pouco da etimologia ou das possíveis origens dessas palavras. E a fidelidade, a gente busca essa origem, ela sempre vai estar muito relacionada a uma palavra que é fides. E essa palavra fides, ela pode ser traduzida como fé e até uma fé pública. E também pode ser traduzida em algumas versões como uma adesão a algo, como um pacto que se faz e algo que se mantém ao longo do tempo. Então, nós podemos conceber, portanto, a fidelidade, como você mesmo colocou, não só como um pacto externo ou como um compromisso externo ao qual nós vamos dedicar a nossa energia e nos mantermos fiéis ao longo do tempo, mas também pactos internos. A fidelidade tem relação com ter compromisso, cumprir com as responsabilidades e ser alguém confides, alguém confiável, alguém em quem se pode colocar fé. Ser fiel é ser alguém com palavra e que vai sempre honrar a sua palavra. E então, essa fidelidade vai requerer um esforço. Nem sempre é fácil manter a fidelidade quando as circunstâncias não são tão propícias, mas ao mesmo tempo ela vai fortalecendo, por requerer esse esforço, a nossa força de vontade. E essa fidelidade, ela deve ser algo consciente. Quando nós falamos de fidelidade, nós precisamos também falar do motivo dos compromissos e refletir sobre quais são as coisas que merecem o nosso compromisso ou que requerem o nosso compromisso. A que nós queremos afiançar a nossa vida, a nossa energia, o nosso tempo. A que nós queremos ser fiéis. E, especialmente, a fidelidade, ela tem muita relação com a memória. Porque se nós lembramos dos nossos compromissos internos, se nós nos recordamos quem nós somos, e se nós recordamos isso ao longo do tempo, e também a fidelidade aos compromissos externos, isso vai permitir que nós possamos manter essa virtude. Porque além da fidelidade ser um compromisso e um arcar com as responsabilidades e com a palavra que foi colocada, ela sempre vai se relacionar com algo a longo prazo. Ser fiel tem uma relação direta com ser fiel sempre. Não ser fiel hoje, ser infiel amanhã, porque no momento em que se quebra essa fidelidade, é como se ela nunca tivesse existido. A fidelidade tem relação com um fio, um laço que nos une a esse pacto, a esse compromisso e o qual nós não vamos romper, nós não vamos cortar, nós vamos manter com todo o nosso esforço.
Ou seja, Erika, quando você nos coloca essa ideia de que a fidelidade está relacionada a um fio, né? A um fio que une várias coisas, talvez nesse nosso início de reflexão, muitas vezes tendemos a olhar essa fidelidade, como bem colocávamos, as coisas fora. Talvez caberia nos perguntar, se vamos nessa linha de raciocínio, de que, puxa, por que eu vou botar minha fidelidade em algo que vai terminar, né? Que não vai continuar, ou em alguma coisa que não é duradoura, ou por que eu vou me apaixonar por esse tema? Não seria uma espécie de fanatismo, mas quando colocamos essa ideia do fio, né? Esse fio que está no centro dessas contas, né? Talvez esse fio ele não mude, talvez esse fio seja esse ponto central. E aproveito então, Erika, para te perguntar como antigas civilizações, como Roma, você citou Fides, né, se relacionavam com essa ideia, até no sentido de terem uma divindade, um panteão, tratando esse tema e trazendo a fidelidade como essa ideia, essa virtude mais profunda, mais atemporal. Em Roma, existia uma deusa chamada Fides. Uma deusa com esse nome que é a origem da fidelidade. E para eles essa era a deusa da palavra, a deusa do destino, a deusa da fé, a deusa da lealdade. Era uma deusa que inspirava a diplomacia, inspirava os pactos entre os homens. Ela inspirava também, era guardiã da integridade, da honestidade, dessas relações coletivas. E eles tinham um costume em Roma de imprimir alguns desses deuses ou deusas inspiradoras, que são símbolos de ideias, para que se mantivesse vivo entre a população, imprimir isso nas moedas na época. E há algumas moedas que estão relacionadas a Fides, lá da Roma Antiga. Em algumas, o símbolo de Fides e dessa ideia eram duas mãos dando uma mão um ao outro, como se estivesse selando um pacto, como a gente costuma fazer às vezes, quando tem algum compromisso e quer firmar esse compromisso com alguém. E essa Fides, essa deusa, também tinha um templo em Roma. E esse templo de Fides era considerado como um templo da fé e era um local dedicado como a Fides como uma patrona das relações diplomáticas. E sempre que dois seres humanos se uniam para se comprometer a uma ideia, eles buscavam lembrar de Fides, lembrar que se estavam ali cumprindo e buscando firmar um compromisso, isso seria algo a longo prazo. Na época não se tinham tantos contratos assinados como a gente tem hoje, assim, né? A palavra tinha mais valor. E a palavra era algo que tinha o máximo valor possível. Havia uma confiança maior, como eu falei antes. Confiança tem a ver com Fides. Havia uma possibilidade de ter fé uns nos outros, porque os valores, nessa época mais de ouro de Roma, os valores estavam em alta. Eles eram comuns nas relações humanas e na expressão das pessoas. Então, na Roma Antiga, a fidelidade era um valor muito importante. E isso é algo que talvez nós possamos trazer para o mundo de hoje. Mais fidelidade. E isso uma inspiração externa, mas algo que é comum a muitas civilizações é que as divindades, esses mitos, eles são representações externas, mas para esses povos daquela época, quando se relacionavam com essa divindade, eles buscavam recordar que esse divino está dentro e que essa deusa Fides fora recorda de um valor que está dentro do ser humano, dessa fidelidade e dessa fé. E que, portanto, também, quando se firma um pacto fora, primeiramente, há que já ter fidelidade dentro. Porque se nós não nos conhecemos, se nós não sabemos em que nós podemos dar a nossa palavra e o que nós temos condição de cumprir, quais compromissos nós podemos firmar, porque podemos responder a eles, temos energia, temos inteligência, temos uma fortaleza emocional para sustentar isso a longo prazo, não tem como ter fidelidade fora, né? Tudo começa dentro.
Diante do que você nos coloca então, Érica, a fidelidade, para que ela exista, para que ela aconteça, para que ela nasça, né, para que ela seja construída pelo próprio ser humano, ele vai precisar de outras virtudes. Assim como nenhuma virtude caminha sozinha, a fidelidade também precisa se afiançar com outras virtudes. Gostaria que você nos trouxesse quais seriam essas virtudes nesse caminho de construção da fidelidade para dentro, não somente para fora. Uma virtude, que é uma virtude muito própria, deveria ser muito própria de todo ser humano, mas é muito própria dos filósofos, dos que buscam a sabedoria, seria a virtude do discernimento. Para poder ter fidelidade, há que ter esse discernimento, que é aprender a escolher, aprender a selecionar, aprender a tomar decisões de forma consciente. Quando nós sabemos discernir, nós podemos reconhecer quais são as coisas às quais nós podemos e queremos nos comprometer e expressar essa fidelidade, e quais são as coisas que nós não devemos e seria algo impulsivo ou com uma certa ignorância de nós mesmos firmarmos esse compromisso. E então a verdadeira fidelidade nesse caso seria não cumprir, não assinar esse pacto simbólico, mas sim buscar ser fiel a esse autoconhecimento, que também é uma expressão de fidelidade. Então, o discernimento ele vai nos trazer as condições para poder perceber com clareza a que ser fiel e o que é ser fiel. A fidelidade não é algo que a gente deva sentir como uma obrigação vinda de fora, como alguém nos forçando a ser fiel a uma ideia, a uma atividade, a uma ação específica. Essa verdadeira fidelidade deve partir de dentro e há que ter discernimento para perceber se o motivo de um compromisso é um motivo interior, é um motivo que parte disso que a gente pode chamar de alma, daquilo que nos anima, de um motor próprio, ou se o motivo de uma possível fidelidade, uma falsa fidelidade, seria externo. Porque se ele vem de fora, ele não seria essa verdadeira fidelidade. Então, o discernimento é uma virtude indispensável para poder alcançar a fidelidade. Uma outra virtude que vai ser uma consequência desse discernimento é algo que a gente pode chamar de convicção, ou de ter ideias bem consolidadas. À medida que a gente vai aprendendo a escolher, a gente também tem que ir refletindo sobre a vida, buscando entender melhor as leis da natureza, entender melhor o que nos cabe, entender melhor os ambientes pelos quais nós passamos, entender melhor o que é a verdade, o que é a justiça, a que nós queremos entregar o nosso tempo e ir construindo convicções sólidas, porque as ideias que nós temos já bem construídas na nossa mente, elas vão ser como raízes, como laços que vão nos amarrar em nós mesmos, vão nos amarrar a ideias que se relacionam com o que Platão chamava do mundo das ideias, com ideias que vão se refletir nesse mundo manifestado no qual nós vivemos, mas ideias mais profundas e que, por serem mais profundas, por nos conectarem a esse mundo das ideias, necessariamente são duradouras. E há que ter convicção sobre quais são essas ideias duradouras para poder discernir, se conectar a isso que é duradouro. Porque se nós nos conectamos e nos comprometemos a algo que não é duradouro, há que ter muita flexibilidade. E há que perceber como continuar afiançado a isso, se realmente é por aí o caminho. Uma outra virtude que é importante é uma virtude que roça essa ideia da verdade, que seria a virtude de falar palavras sinceras, de ser sincero. Porque se a fidelidade, Fides, era a deusa da palavra também, nós temos que cuidar quais são as palavras que nós usamos. Se nós devemos honrar com a nossa palavra, há que ter sinceridade para falar as palavras que partem da nossa mente, do nosso coração, e não
manipulá-las, não falar o que os outros querem ouvir, ou falar o que nós pensamos que vai agradar, nós pensamos que vai convencer, e sim ser sincero de coração para falar as palavras justas e para mantê-las, para sustentá-las ao longo do tempo. E essa sinceridade também pode ser algo um pouco raro nas relações humanas que nós vivenciamos por aí, mas quanto mais busca a verdade e quanto mais fidelidade a nós mesmos, mais clareza e mais possibilidade de sinceridade. Então, o que a gente pode observar é que uma virtude puxa a outra mesmo, e que quanto mais sinceridade, mais possibilidade de fidelidade, quanto mais fidelidade, mais possibilidade de sinceridade, de conseguir ser verdadeiro na nossa expressão e ser coerente para cumprir com essa expressão verbal. Não falar da boca para fora, mas ser sincero com aquilo que nós falamos. E isso vai se tornando uma maneira de se portar no mundo. Nós acabamos nos tornando mais sinceros em tudo, porque no final das contas, tudo que nós expressamos no dia a dia, se há fidelidade, vai ter relação com quem nós somos. E isso vai fortalecendo essa fidelidade em relação a nós mesmos. Uma outra virtude que também se relaciona a essa ideia da fidelidade e que vai ser importante é uma virtude que é um sentimento também talvez um pouco raro aí pelo mundo, com falta de referências, e que nós podemos ter a oportunidade de trazer à tona, que é algo que se entendia antigamente como devoção. Devoção que seria dar um voto de confiança. A devoção seria um sentimento que poderia estar relacionado à própria sabedoria, a devoção à sabedoria, a devoção à verdade, dar um voto de confiança e colocar toda a energia nessa direção. A devoção também se relacionava antigamente nessas relações tão belas que se contam de mestres e discípulos, de aprendizes e aqueles que o estão ensinando. Porque esses que ensinavam com toda a sua generosidade o que já tinham aprendido, às vezes a duras penas, esses que eram considerados mestres, eles inspiravam a confiança, porque eram seres humanos confiáveis, e a confiança não era só neles, mas sim naquilo que eles representavam, na sabedoria que estava sendo expressa através deles. E a fidelidade, nesse caso, de um mestre, seria a fidelidade a ser sincero, ser verdadeiro, não falar daquilo que não sabe, não expressar ideias que não foram bem digeridas na sua própria mente, no seu coração, que não tenham sido vivenciadas e validadas. Buscar expressar a sabedoria da forma mais pura possível. E a fidelidade, dentro dessa ideia de devoção, desse sentimento, que vai ser uma consequência natural para um discípulo, para um aprendiz, para alguém que tem essa humildade de buscar aprender coisas que ainda ignora, seria ouvir, receber, digerir e manter a vivência dessas ideias que lhe foram transmitidas ao longo do tempo. Então, dentro da devoção, esse sentimento de admiração, de confiança mútuo nessas relações tão bonitas que sempre existiram e que podem voltar a existir cada vez mais através de nós. A fidelidade seria um atributo naturalmente consequente. Seria um atributo de manter esse elo de ligação. Platão nos falava que nossa busca humana seria de cada vez mais retomarmos a nossa morada original, de voltarmos a uma condição que podemos traduzir como divina, voltar a uma condição arquetípica, a uma condição verdadeira, a uma condição eterna. Voltar a viver na morada dos deuses, simbolicamente. Voltar a viver no mundo das ideias, que é de onde nós viemos. E ele ensinava que nós podemos nos inspirar
com muitos elementos da vida, com a música, as artes mosaicas, para chegar a essas grandes ideias, mas que também nessa relação pedagógica, nessa relação entre seres humanos, entre um que sabe um pouco mais sobre algo e outro que sabe um pouco menos, e em que há esse amor de transmitir, nós podemos ir construindo elos de conexão que vão nos conectando a outros seres humanos e unindo isso que Platão considerava como uma alma única da humanidade, mas também nos unindo através disso com o próprio mundo das ideias, nos afiançando a nos aproximarmos como vários elos de uma grande corrente que vai unindo esse mundo sensível, esse mundo manifestado em que estamos, a esse mundo das ideias. E essa fidelidade aos mestres, ou a fidelidade aos que nos ensinam, e a fidelidade às ideias, seria uma virtude essencial para manter esses elos bem fechados, bem unidos, e possibilitar, inclusive, que outros elos que têm esse interesse possam abraçar essa mesma corrente e se conectar ao transcendente, se conectar a essas grandes ideias inspiradoras da humanidade. Diante dessa bela inspiração que você nos trouxe por final, essa ideia do dar voto, da devoção, e como Platão nos traz esse tema, Érica, reflito também sobre uma ideia que o presidente internacional da Nova Acrópole, o professor Carlos Adelantado, nos trouxe ao longo desse ano, a ideia de que para conquistar a fidelidade é preciso aprender a construir a vitória, aprender a manter essa mente ativa, né? Essa virtude em dia, né? Como você bem colocou, a fidelidade sempre, para que possamos de fato construir uma vitória, a vitória talvez dessa alma humana sobre a multiplicidade da matéria, o atemporal sobre o temporal. Portanto, Érica, para caminharmos para o final do nosso podcast, como essa filosofia que nos ensina a viver, né, que nos ensina a olhar e construir virtudes, pode nos ajudar a construir essa vitória sobre nós mesmos, essa fidelidade a nós mesmos. Isso é uma ideia muito bonita mesmo. E a vitória é algo que nós devemos buscar cada vez mais e se relaciona muito com essa construção da vitória, algo que nós podemos chamar de moral da vitória, moral de vitória, que é o quê? Se nós vamos firmar um compromisso, nós temos que ter uma certeza interior que nós vamos ser fiéis e que nós vamos vencer, porque vencer nesse caso é ser fiel sempre. Portanto, a ideia de viver a filosofia dentro dessa virtude específica seria não desistir, não ceder às dificuldades, não achar que está tudo muito ruim e deixar para trás uma palavra que já foi dada pela nossa alma. Não deixar de lado coisas que nos chamam muito profundamente, mas saber que seremos vitoriosos se colocarmos a nossa vontade, porque no fundo não existem coisas impossíveis, existem coisas difíceis, mas se nós nos propomos a ter essa moral de vitória, não desistir e a saber que a vitória só depende de nós mesmos e lutar com todas as nossas forças morais e nossas armas morais, que são as virtudes, se nós nos propusermos a isso, com certeza seremos fiéis, com certeza seremos vitoriosos, com certeza seremos dignos de confiança, seremos valorosos, seremos uma referência de que a fidelidade, por mais que seja um artigo em falta, ela existe. E que esses valores vão se expressar cada vez mais na nossa vida e no cotidiano, quanto mais cada um de nós se comprometer a ser fiel a essa ideia, a própria ideia da fidelidade e a ser vitorioso sobre si mesmo, que a nossa parte humana vença nossos instintos, nossas debilidades, nossas inércias, e que a gente possa se posicionar frente a isso. Bem, Érica, então que possamos usar essa ferramenta da filosofia para
ir moldando, né, e forjando essas nossas armas para empreender essa construção ou essas ferramentas para construir, portanto, esse edifício humano, né, que a filosofia nos apresenta, e essa possibilidade, como você bem colocou, depende da nossa consciência sobre quais ferramentas nós temos. Muito obrigado, Érica, pela sua presença, seja sempre muito bem-vinda e até uma próxima. Obrigada, Pedro. Até as próximas. Bem, pessoal, para aqueles que quiserem conhecer a filosofia como a arte de viver e também os conteúdos do podcast filosófico, basta acessar o nosso site, que é o nova-acrópole.org.br/podcast. Por lá você ouve esse e outros conteúdos e também conhece a Nova Acrópole. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Tchaikovsky e chama-se Andantino Simples, Prestíssimo, Tempo 1.